Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa investigação que é, no mínimo, fascinante. Vamos misturar literatura clássica com ficção científica da melhor qualidade para fazer uma coisa bem diferente. Colocar o maior vilão de Star Trek no banco dos réus do inferno de Dante e descobrir de uma vez por todas qual seria o castigo eterno dele. Então, a grande questão que vai guiar a nossa análise é essa. Se o Khan Noonien Singh fosse julgado pelas regras do inferno de Dante, qual seria o seu destino final? Onde ele passaria a eternidade? E vocês vão ver que a resposta é bem mais complexa e reveladora do que parece à primeira vista. Pensa bem, de um lado, a gente tem o Khan, um super-humano criado em laboratório, um produto do século XX. Do outro, o inferno de Dante, uma visão de justiça divina lá do século XIV. O contraste é gritante, né? Mas é justamente nesse choque de mundos que a gente vai encontrar a resposta. Bom, então vamos começar oficialmente essa investigação. Pensem nisso como um tipo de julgamento teológico e literário com a alma do Khan ali sentadinha no banco dos réus. Mas calma lá. Antes de descer para o inferno, a gente precisa resolver uma questão fundamental. Um ser como o Khan, que foi projetado, criado em laboratório, ele sequer tem uma alma para ser julgada? Para entender o caso, a gente tem que saber o que ele é. Um augment. Ou seja, ele não nasceu de forma natural, ele foi projetado para ser superior em absolutamente tudo. E isso, claro, já levanta uma questão filosófica bem importante. Olha, a defesa do Khan poderia chegar e dizer que a ambição, a agressividade dele, é tudo programação, tá no DNA, ele não tem culpa, mas aí a acusação, seguindo a lógica do Dante, ia rebater dizendo justamente o contrário. O intelecto superior dele deu uma capacidade ainda maior de saber o que é certo e o que é errado. Então, a escolha dele pelo mal é muito, mas muito mais grave. E o ponto final, que realmente sela o destino dele, vem na hora da morte. Khan morre sem arrependimento nenhum, consumido pelo ódio, citando Moby Dick no seu último suspiro de vingança. No universo do Dante, morrer sem se arrepender é um bilhete só de ida para o inferno. Não tem conversa, não tem purgatório. Ok. Então, com essa questão da alma resolvida, está na hora de começar a nossa descida. Vamos analisar os círculos do inferno um por um para encontrar o lugar exato do Khan. Nossa primeira parada séria é no 7º círculo, que é reservado para os violentos. E mais especificamente, no primeiro anel desse círculo, onde os tiranos e senhores da guerra ficam fervendo num rio de sangue. Não dá para negar, os crimes do Khan como tirano são absurdos. As guerras eugênicas que ele ajudou a começar causaram a morte de umas 37 milhões de pessoas. Só isso já garantiria para ele um mergulho eterno no rio de sangue fervente, fazendo companhia para gente como Átila, o Uno e Alexandre o Grande. Parece que encaixou perfeitamente, certo? Mas será que a violência foi mesmo o pecado que define o Khan? Para o Dante, os pecados que usam a inteligência para o mal são muito piores que a violência pura, porque são um abuso daquilo que nos torna humanos, a nossa capacidade de raciocinar. Se a gente olhar a ficha criminal do Khan, a gente vê um padrão bem claro. Ele começa com violência em larga escala, mas com o passar do tempo, os pecados dele vão ficando mais pessoais, mais calculados, evoluindo da fraude para a traição. E essa é a chave para entender a hierarquia do inferno de Dante. Usar a inteligência para enganar é pior do que usar a força bruta. E é por isso que a gente tem que descer ainda mais fundo, passando direto por 8º círculo, o da fraude, e ir em direção ao fundo do abismo. Pois é. E com isso, a gente chega no fundo do poço. Literalmente. No fundo do universo moral de Dante. Deixamos para trás todos os círculos superiores e chegamos ao 9º e último círculo para dar o veredito final. E pode esquecer o fogo e o enxofre. O centro do inferno de Dante é gelado. É um lago congelado chamado Cócito, onde o pecado máximo, o pior de todos, a traição, é punido. Esse frio todo simboliza a ausência total de amor e calor humano, que é a essência da traição. E esse último círculo é dividido em 4 áreas, 4 zonas, cada uma para um tipo específico de traição. E cada uma pior que a outra. Tem a traição à família, à pátria, aos hóspedes e, por último, a pior de todas, a traição aos benfeitores. A grande pergunta é, onde o Rão se encaixa aqui? E aqui está o ponto crucial. Khan não cometeu uma traição qualquer. Ele cometeu a pior de todas. Ele traiu a humanidade que o criou e, anos depois, traiu o Capitão Kirk,
o cara que salvou ele da morte e ofereceu um mundo novo. Ele traiu seus benfeitores não uma, mas 2 vezes. O lugar dele é na Judéca, sem sombra de dúvida. E como se a gente precisasse de mais alguma prova, as próprias palavras do Khan o condenam. Quando ele cita o Satã de John Milton, ele está basicamente abraçando a filosofia do traidor supremo. É a confissão final dele, se colocando no mesmo patamar do arquitraidor, o próprio Lúcifer, que também está lá na Judéca. Certo, o veredito tá dado. Mas agora, vamos ver a justiça poética da coisa toda. Como exatamente o Khan é punido lá no fundo congelado do inferno? Para a gente entender a punição, tem um conceito-chave que a gente precisa sacar: o contrapasso. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela é sempre um espelho irônico do pecado. O castigo se encaixa no crime de um jeito que é terrivelmente simbólico. E aqui, o destino do Khan é brilhante. De um jeito irônico, claro. Cada característica que ele mais tinha orgulho é perfeitamente invertida. A força sobre-humana dele? Inútil. Presa no gelo. A voz de comando carismática? Silenciada para sempre. A ambição ardente que ele tinha? Extinta pelo frio eterno e absoluto. A grande ironia, a ironia final, é de esmagar. Aquele corpo geneticamente perfeito, que era a fonte de todo o poder e orgulho dele, agora é a própria prisão. Preservado de forma imaculada no gelo, ele vira uma estátua da própria arrogância. Uma prisão perfeita da qual ele nunca, jamais vai poder escapar. E isso tudo deixa a gente com uma última provocação para pensar. Khan, um homem que era consumido por uma raiva ardente, encontra um destino congelado. Para alguém que queria dominar o universo, qual seria a maior punição? O fogo da batalha ou o gelo da completa e total irrelevância?